Vamos lá, não vou ser tão perfeito como o Ricardo Perrota, né? E também nem vou montar uma tese aqui de mestrado, mas de forma rápida. Seguinte, vou começar pelo Vilani. Assim, Arthur, na boa, cara, opinar na vida dos outros é sempre muito fácil. Para mim, nada mais feio do que querer aparecer. E aí eu não gosto dessa terminologia, que é lacrar, né? Mas para mim o Vilani quis aparecer muito, sabe por quê? Porque é hipocrisia pura. Eu quero saber o seguinte: cadê o Vilani nas Olimpíadas para narrar os principais eventos olímpicos que ele não esteve para narrar? Por que ele não foi lá e pediu demissão, então? Ele não se sentiu, né, desprestigiado por não ter tido a oportunidade, como alguns jornalistas que nem da Globo eram. A Globo trouxe para poder, né, tocar o evento. E aí? Ele não se sentiu desprestigiado? Ele não vai vir a público reclamar? Ué, quando chegar os jogos principais da Champions League, ou chegar ali, né, que agora eles não têm nem mais a Libertadores, mas assim, chegar um jogo de suma importância, que possa dar título na Copa do Brasil, eu quero saber se é o Vilani que vai narrar em cadeia nacional na Rede Globo de televisão. E aí, eu gostaria de perguntar a ele se, caso ele não seja, e todos nós já sabemos que ele não vai ser escalado, se ele vai ter a hombridade de fazer o que ele pediu para que o Pedro fosse fazer. Chegar na emissora, chegar no RH e falar assim, ó, toma, tá aqui meu boné, eu tô pedindo demissão, porque, irmão, eu entendo que eu tenho potencial e gostaria de estar narrando aí em horário nobre, né, a final da Copa do Brasil, porque não vai ser ele que vai narrar. Então, assim, irmão, não canso de falar isso aqui, infelizmente a gente vive num país hipócrita. E assim, o que o Vilani nada mais fez do que foi ser hipócrita. Outro dia eu discuti também no grupo de membros aqui com um dos inscritos, que eu falei assim, cara, porque o Pedro queria ir para as Olimpíadas. Beleza. O Gerson queria, e nem por isso estava chorando, ficou putinho. O Vinícius Júnior também deveria querer, e nenhum deles ficou chorando, e o clube tem que pensar nele, irmão. O clube fez um investimento de 14 milhões pelo Pedro. O clube paga rigorosamente em dia o salário do Pedro. Então o Pedro pode não ter gostado, mas ele tem que aceitar, ele é funcionário do clube. E daqui a pouco, eu não sei mais por quanto tempo a gente vai conseguir aproveitar aí do Gabigol. Para a galera da Fladisfrute, né? Não sei quanto tempo mais o Gabigol permanecerá no Flamengo. O substituto imediato do Gabigol é o Pedro. Então, assim, ele vai aguardar um pouquinho. Ele tem que, né, voltar a estar na sua melhor forma física e retomar a confiança. É isso que ele tem que botar na cabecinha. E não o Vilani vir, porque o Pedro tem espaço para jogar em qualquer lugar do Brasil. É verdade. Vilani, deixa eu te fazer uma pergunta. O Vitinho também não teria espaço? O Vitinho, esse ano, se você pegar os números do Vitinho, por mais que a galera não goste do Vitinho, e eu entendo que o Flamengo tem que oxigenar o elenco, eu também talvez não renovaria com o Vitinho, mas o Vitinho também teria espaço para ser titular aí em grande parte dos times brasileiros. Você tem que entender que o Flamengo hoje é muito diferente dos demais clubes. E aí, você pedir para qualquer jogador, por não ter tanto espaço hoje dentro do clube, você pedir para que o jogador saia para poder ir para outro clube, para que clube? Quem vai pagar o salário dele? Você vai pagar, Vilani? Os demais clubes têm condição, tirando o Atlético Mineiro aí, né, que mesmo assim está enrolado já financeiramente com alguns jogadores, mas tirando o Atlético Mineiro aí, o Palmeiras, os demais clubes têm condições de pagar o alto salário que o Pedro recebe? Então, assim, cara, vamos diminuir um pouquinho, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade para falar. Então, com relação ao Vilani, é a hipocrisia pura, porque ele não vai ser homem para chegar na emissora e questionar, né, as indicações ou as escalas com relação aos principais jogos, porque ele não estará para narrar. Com relação ao Casagrande, acho que o Perrota matou a charada, a questão de ideologia, porque quando o Juliano voltou lá de fora, ele, em momento algum, ele se manifestou contrário à vinda do Juliano para a equipe do Corinthians. Quando o Renato Augusto foi repatriado pelo Corinthians, sabe-se lá com que dinheiro, se eles vão ter condições de pagar o salário do cara ou não, em momento algum ele veio usar a questão da ideologia dele, né? O combate ferrenho que ele faz à política. E aí eu tô cagando, mano. Pra quem é a política, se é lado A ou lado B. É só que o Perrota, aqui, como jornalista, aluno de Fábio Azevedo, ensinou a gente a não ter ideologia, a você não acabar tendenciando ou forçando a galera, né, a ter um lado. Meu irmão, não mete a merda da política, porque tá tudo muito chato já no Brasil. Não mete essa merda dessa política nojenta no meio do futebol, que é o que ele tentou fazer. Porque eu vou sugerir o Davi Luiz para que não venha. Quem é você para sugerir alguma coisa a alguém, irmão? Que moral você tem para sugerir algo a alguém?
Você acha que se tá com essa moral toda para sugerir alguma coisa? Então, e para terminar, eu vou falar do Roger Flores, que assim, o Roger pode não gostar da forma como o Renato entrou com a escalação. E aí, até aí tá top. Tem gente também, rubro-negro, que acredita que era melhor, na ausência do Bruno Henrique, ele ter colocado o Pedro com o Gabigol mais solto ali, ou entrado no 4-4-2. Até aí tá show, tá lindo. Você pode ter essa preferência tática, você pode ter a preferência pelo jogador A ou pelo jogador B. Opinião. É isso, opinião. E você tá ali e é pago para colocar sua opinião. Até aí, estamos alinhados. O problema é quando ele começa a conjecturar algo que a diretoria do Flamengo, de forma punitiva, né, tá deixando o Pedro na geladeira. Galera, sejamos honestos, o Pedro não vem bem. O Pedro fez uma partida da Copa do Brasil que ele teve 90 minutos e ele não conseguiu ir bem. Ele vem entrando, infelizmente o Pedro não é aquele Pedro que chegou no Flamengo ali jogando fino da bola, que eu também queria. O Pedro ao lado do Gabigol, que o Ceni teria que arrumar uma forma de botar os dois para jogar. Hoje o Pedro precisa retomar a confiança, para que aí sim a gente possa, como torcedor rubro-negro, né, questionar, pedir mais a entrada do Pedro. Eu achei errado pra caralho o Renato Gaúcho. Eu estive no pós-jogo ontem e critiquei muito o Renato Gaúcho por ter demorado a entrar com o Pedro. Sim. Até aí eu concordo. Mas daí você conjecturar que tem todo um complô, todo um esquema, porque você tem um feeling. Se você tivesse um feeling tão bom, tu não era corno pro Falcão, irmão. Tá entendendo? É essa que é a diferença. Se teu feeling fosse tão bom, tu não tinha tomado um galho, a tua mulher tinha saído aí falando pra todo mundo que extraiu todo mundo, inclusive você. Então assim, meu parceiro, de feeling, irmão, só teve um cara que viveu de feeling aí, que ele gravou uma porra de uma música e estourou um dinheiro. Os demais, irmão, essa história de feeling não dá certo. Peraí. Que música é essa? Eu fiquei curioso pra saber. Se eu não me engano, eu posso falar merda aqui, mas é o Phil Collins. Confirma pra mim, Rota, por favor. Ele gravou a música Feeling. Eu não sou muito bom, rapaz, né, de inglês. Mas consultem aí, de repente é isso mesmo. Consultem, eu sou meio burro, né? Com relação a esse. Dá certo, cara. Dá certo, matou a pau, mas, pô. Por favor, confirmem aí, pesquisem aí antes, né? Que posso ter errado aí, mas esse cara ganhou muito dinheiro com isso, meu parceiro. Então, irmão, a verdade é uma só. Então não venha com essa. E hoje o Marco Braz deu no meio dele. Tentou, né? De forma mais sutil, porque conhece, tá no meio ali, mas o Marco Braz foi na coletiva e tirou um tempo, porque foi a primeira pergunta, foi até do Paparazzo Rubro-Negro, e ele pegou e deu no meio do seu Roger, para ele, né, assimilar um pouquinho a realidade.